Por que existem guerras? As guerras têm sido uma constante ao longo da história da humanidade, moldando sociedades e alterando os rumos do mundo. Mas por que elas existem? Neste vídeo, vamos explorar as raízes desses conflitos, desde fatores históricos e psicológicos até causas sociais e estruturais, e refletir sobre como podemos trabalhar juntos para promover a paz. Vamos mergulhar nessa temática com clareza e sem jargões, trazendo uma perspectiva acessível mais profundamente reflexiva. Para começar, precisamos entender de onde as guerras vêm. Nos primeiros estágios da civilização humana, conflitos frequentemente surgiam como uma questão de sobrevivência. As tribos lutavam por recursos básicos como comida, água ou território para se protegerem de ameaças externas. Nessas épocas, lutar era muitas vezes essencial para garantir a continuidade da própria existência. Com o avanço das sociedades organizadas, as guerras passaram a envolver grupos maiores, como cidades-estado, reinos e impérios. Surgiu a busca por expansão territorial, controle de rotas comerciais e domínio político. Exemplos históricos, como as conquistas de Alexandre, o Grande e as guerras entre o Império Romano e seus vizinhos, ilustram como a ganância por riqueza e poder foi amplamente responsável por muitos conflitos. Esses exemplos confirmam como as guerras são uma parte antiga das relações humanas. Mas será que são inevitáveis? Vamos refletir sobre o papel da natureza humana e das estruturas sociais nesse contexto. Medo, desconfiança e desejo de poder. Esses são alguns dos impulsos que frequentemente levam sociedades e líderes a iniciar guerras. Um exemplo clássico é o medo da escassez de recursos. Mesmo que o acesso a certos recursos seja suficiente, sociedades podem ser levadas a lutar por uma segurança futura, baseada na ideia de que o outro lado pode tentar tomar esses recursos. Outro fator psicológico importante é a desconfiança. Governos e sociedades podem ver populações ou nações vizinhas como ameaças, mesmo sem evidências concretas. Isso frequentemente leva a uma escalada de tensões que poderiam ser resolvidas por meio de diálogo e comunicação. O desejo de poder também é central. A competição para ser maior ou mais forte em relação ao próximo tem causado não apenas guerras sangrentas, mas também o prolongamento de conflitos que poderiam ter sido evitados. A psicologia humana, por si só, não explica tudo, mas cria um terreno fértil para outras causas mais complexas. Além da natureza humana, existem aspectos sociais e estruturais que frequentemente desencadeiam guerras. Um fator comum é a desigualdade na distribuição de recursos. Quando uma população sente que está sendo injustamente privada de sua parte de território, riqueza ou oportunidades, o descontentamento pode crescer e levar à violência. O nacionalismo, a ideia de que uma nação precisa ser superior ou independente a qualquer custo, também acendeu a chama de muitos conflitos. Guerras territoriais, como aquelas desencadeadas pelo desejo de definir fronteiras, frequentemente se enquadram nessa categoria. Outro agente importante no surgimento de guerras é o esgotamento ou a limitação de recursos naturais. Água, petróleo ou terras férteis podem ser fontes contínuas de atrito entre grupos sociais e países. Esses conflitos não são apenas sobre a sobrevivência do presente, mas também sobre poder e controle a longo prazo. As guerras modernas também são moldadas por interesses econômicos de indústrias e elites em posições de poder, que lucram com a duração dos conflitos. Mas como tudo isso se conecta às ideias que defendemos, como religião ou valores políticos? Vamos avançar para essa discussão. Ideologias, sejam políticas, religiosas ou culturais, têm grande peso na origem das guerras. Quando as pessoas acreditam profundamente em um sistema de valores e veem outros que se opõem a eles, muitas vezes as diferenças se transformam em inimizades amargas. Conflitos religiosos, como as cruzadas na Idade Média, ou a Guerra Fria, que colocou o capitalismo em oposição ao comunismo, são exemplos marcantes de como ideias podem dividir o mundo em campos opostos. Nesses casos, a falta de diálogo e empatia entre as partes agravou ainda mais as tensões. Culturalmente, a intolerância e a falta de respeito pela diversidade também geram conflitos. Quando culturas ou grupos minoritários são marginalizados ou tratados como ameaças, os sentimentos de injustiça podem levar à explosão de conflitos. Embora as crenças variem imensamente entre povos, a incapacidade de conviver pacificamente com essas diferenças é um dos maiores gatilhos para guerras. Nas guerras modernas, outros fatores ampliaram os riscos de conflitos. Um dos mais significativos é o impacto da propaganda. Líderes ou estados muitas vezes manipulam narrativas para justificar seus atos de agressão perante suas populações. Discurso de ódio e medo são espalhados, criando um senso de urgência para travar guerras defensivas que, na realidade,
poderiam ter sido evitadas. Outro fator artificial são os interesses financeiros das indústrias militares. Muitas vezes, as grandes corporações se beneficiam da produção e venda de armas, o que incentiva indiretamente a existência de conflitos prolongados. Isso destaca como alguns interesses econômicos perpetuam ciclos de violência para obter lucros. A disseminação de desinformação e o fracasso da diplomacia entre líderes mundiais completam esse quadro onde pequenos tropeços ganham proporções enormes, desencadeando guerras evitáveis. A história tem muito a nos ensinar sobre os horrores da guerra e as possibilidades de paz. Dois exemplos marcantes incluem as guerras mundiais e o esforço de diplomacia que evitou o pior durante a crise dos mísseis de Cuba. Enquanto as guerras mundiais evidenciaram como a ganância e desconfiança podem desencadear destruição em massa, a crise dos mísseis destacou o poder da comunicação e do compromisso em evitar conflitos globais. O passado também ilustra como acordos de paz foram capazes de transformar sociedades destrutivas. Isso nos traz lições de que, mesmo após grandes conflitos, ainda é possível reconstruir relações entre nações e povos. A construção da paz começa com esforço consciente. A diplomacia, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para evitar guerras. Instituições internacionais como a Organização das Nações Unidas, a ONU, têm trabalhado para mediar conversas, supervisionar acordos e garantir zonas de diálogo. Ao nível local, iniciativas de educação que promovam empatia e tolerância podem ajudar a prevenir futuros conflitos. Quando comunidades aprendem a resolver diferenças com respeito e comunicação, o impacto pode ser sentido globalmente. Pequenas ações diárias de compreensão mútua também contribuem para a quebra de ciclos de violência. Outro caminho é reduzir as desigualdades socioeconômicas. Ao resolver os desequilíbrios no acesso a recursos, a pressão que leva a muitos conflitos pode ser diminuída. Da mesma forma, governanças que priorizam o bem comum ao invés de interesses individuais reduzem os estímulos que alimentam a guerra. Por que existem guerras? Não há uma única resposta simples, mas sim uma combinação de fatores humanos, sociais, culturais e econômicos que levam ao conflito. Apesar da história marcada por guerras, a humanidade possui a capacidade de aprender, evoluir e priorizar a paz. O verdadeiro desafio está em reconhecer que a paz depende de cada um de nós. Ao cultivarmos a empatia e o diálogo, rejeitando a intolerância e promovendo boas práticas societárias, podemos construir um futuro mais harmonioso. A guerra não é inevitável. São nossas escolhas, individuais e coletivas, que determinarão se o ciclo de violência continuará ou se finalmente seremos capazes de colocar a paz em primeiro lugar.